Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Registro com alegria a presença no Parlamento Catarinense dos alunos da Uniaselv, Faculdade Leonardo da Vinci, do município de Indaial. São 35 alunos. Sejam bem-vindos. É aqui? Sejam bem-vindos. Também registro com alegria a presença da Ordem Demolei. São 20 alunos, responsável Aurélio José Alves. Sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense. E da turma da Uniaselv, responsável é a professora Josiele Rodrigues dos Santos. Fazem a inversão da ordem do dia. Vamos iniciar com os pedidos de informação. Pedido de informação 462, autor, deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Educação e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da denúncia de racismo na Escola de Educação Básica Henrique Stodiek, localizada no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 463, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da convocação dos aprovados excedentes para o preenchimento das vagas de praças do Corpo de Bombeiro Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 464, autor, deputado Napoleão Bernardes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das brinquedotecas instaladas nas escolas públicas estaduais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1452, autor deputado Rodrigo Minotto, manifestando apelo ao governador do Estado pela tomada de providências visando assegurar a trafegabilidade e segurança dos usuários com reparos nos trechos em que o trânsito ainda flui em meia pista e com risco de desabamento na rodovia SC 390. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1453, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pela realização de obras de revitalização na BR 153. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Nós temos um pedido extra-pauta, a pedido do deputado Padre Pedro Baldiceira, para discutirmos e votarmos a matéria no dia de hoje, que é o PL 45, que altera o inciso 9º do artigo 124C da Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social. Consulto os senhores líderes, se alguém tem alguma objeção de nós discutirmos e votarmos a matéria esta pauta no dia de hoje. Não havendo objeção, em discussão, projeto de lei 45/2023, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Nilson Berlanda, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relatoria deputado Oscar Gutz, e Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relatoria deputado Marquito. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Apenas justificando, de um lado, agradecendo aqui a tramitação da matéria por todos os deputados e deputadas que acataram
o nosso projeto de lei, onde ele faz uma pequena alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, acrescentando a meliponicultura como atividade de caráter social. Nós já tínhamos a apicultura. Hoje, em Santa Catarina, nós temos em torno de 8.000 meliponicultores e mais de 9.000 apicultores. E me parece que isto é extremamente importante para dar segurança na atividade dos nossos meliponicultores. Gostaria, assim, dessa forma, de contar com o respaldo, o apoio de todos os nossos parlamentares. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Só quero aqui cumprimentar amigo do meu irmão, o Eric Machado, que está aqui, o Demolei Heiser, o Gabriel Heiser. Seja sempre bem-vindo. Em seu nome, cumprimento todos os Demoleis. Parabéns pelo crescimento que vocês contribuem para a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Obrigado. Deixa eu aproveitar, presidente. Pela ordem, deputado Maurício Kudlark. também gostaria de registrar a presença dos sobrinhos de Molay, né? Para mim é uma alegria recebê-los. A minha filha foi do Betel, em São Miguel, né? E eu acompanhei lá todo o trabalho dos Demolay também, todo o tempo da loja União da Fronteira. Então, sejam bem-vindos para todos os maçons e para todos os deputados. Muito orgulho em recebê-los aqui. Pela ordem, deputado Nilson Berlano. Na sequência, deputado doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhores deputados, eu também, da mesma forma, quero fazer uma saudação especial aos nossos irmãos que estão aí acompanhando os Demoleis, e tive a oportunidade de cumprimentá-los todos, né, nossos sobrinhos. Sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense, aqui é a casa de vocês. Também, presidente, quero aproveitar a oportunidade e saudar o Vilton dos Santos, está aqui, é escritor, está aqui o Vilton, presidente da CDL de Balneário Camboriú, e agora, logo mais, às 17 horas, fará o lançamento do livro, e olha que eu comprei esse livro já, Vilton, Se Eu Morrer Amanhã, e ali tem muitas dicas, né? Veja bem o título do livro, Júlio Napoleão. Se eu morrer amanhã. Mais 30 segundos, deputado. Logo mais agora, às 17 horas, fará o lançamento aqui no hall da entrada. Seja bem-vindo à casa aí. Pela ordem, deputado doutor Vicente Caro Preso. Da mesma forma, queria saudar os Demolay e a todos os coordenadores estaduais. Eu já abri alguns encontros estaduais dos Demolay com o nosso amigo Dalton Leaders, lá de Jaraguá do Sul, que diz respeito à grande história de formação de todos vocês. Tenham aqui na Assembleia Legislativa a nossa acolhida de coração aí. Grande abraço. Senhor presidente, também rapidamente cumprimentar todos os Demolays aqui presentes na nossa sessão plenária de hoje, um grupo que forma lideranças pelo mundo inteiro. Não é diferente que esse parlamento aqui já tem alguns que já passaram pela ordem. Eu sou PES mestre conselheiro do capítulo Tubarão, o deputado Stênis Sorato também, que já foi também no capítulo Tubarão, mestre conselheiro. Então, desejar aí boas-vindas a todos aqui.
Votação da redação final do projeto de lei 158 de 2021, autoria do deputado Márcio Machado, da nova redação, ao capítulo 2º do título 3º da Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para o fim de assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, público e ou privado, seja fluvial, marítimo, lacustre ou rodoviário, e também nos táxis e ou veículos gerenciados por aplicativos eletrônicos, inclusive quando se fizerem acompanhar de cão-guia ou de cão de assistência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto está pensado o PL 357/2022. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 186/2023, autoria do deputado delegado Egídio, institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, PETs, e a importância da prevenção da zoonoses a ser realizado anualmente no mês de julho, e altera o anexo único da lei número 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 225/2023, autor deputado Rodrigo Minotto. Declara de utilidade pública a Associação Mente Livre, Prevenção e Proteção à Saúde Mental de Criciúma, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 81/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no Estado de Santa Catarina, denominada Socorro Imediato, com emenda substitutiva global, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Fabiano da Luz, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, Comissão de Assuntos Municipais, relatoria do deputado Thiago Zilli, Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, relatoria deputado repórter Sérgio Guimarães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo PDL 6/2023, autor Comissão de Constituição e Justiça. Autoriza os representantes do Estado de Santa Catarina no Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina, CELESC, a votarem na proposta de alteração do Estatuto Social a que se refere o ofício 25/2023. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Fabiano da Luz, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivanates, e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria do deputado Carlos Humberto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Nós temos 2 vetos pautados para o dia de hoje, e o líder do governo, o deputado Massoco, solicita a retirada de pauta dos 2 vetos. Alguma objeção para a retirada de pauta dos 2 vetos? Ok, retirado de pauta o veto. Mensagem de veto 1411/2022 e mensagem de veto 68/2023. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 1181 a 1190. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes ouço pela ordem o deputado Napoleão Bernardes.
Senhor presidente, deputado Mauro, todos os colegas parlamentares, as colegas parlamentares, venho aqui agradecer pela aprovação do recém-aprovado projeto que institui a política de socorro imediato, de resposta imediata em relação ao Estado de Santa Catarina. Não há dúvida, Santa Catarina tem passado muitos problemas em relação às chuvas. Nós vivemos agora a 6ª onda de chuvas em apenas 2 meses. Mais de 160 municípios ao longo desse período decretaram situação de emergência. E esse projeto de lei, agora aprovado pela Assembleia Legislativa, vem justamente instituir essa política que vai garantir um instrumento jurídico sólido para que as defesas civis municipais possam ser consideradas um braço da Defesa Civil Estadual. E, com isso, imediatamente, tão logo surja o início de uma situação de desastre, de calamidade, que exija a resposta da Defesa Civil, que imediatamente as defesas civis municipais possam receber um aporte da Defesa Civil Estadual para fazer aquilo que fazem na prática, fazer o trabalho da Defesa Civil Estadual de socorro imediato, de resposta imediata. Mais 30 segundos, deputado. Não há dúvida, é um grande ganho para a política de defesa civil de Santa Catarina nessa situação que na prática já acontece. Os municípios, quando inicia uma situação de defesa civil, é quem põe a mão na massa. Hoje não existe a figura da indenização, do reembolso. Os municípios arcam sozinho e ficam com o pincel na mão em relação a essa resposta imediata. E com essa política aprovada agora pela Assembleia Legislativa, a condição de resposta de socorro se torna muito mais ágil, muito mais efetiva, muito mais imediata. Portanto, o agradecimento a todos os deputados. Pela ordem, deputado Marquito. Eu queria também parabenizar pela aprovação hoje em plenário. Esse projeto de lei, essa lei, em conjunto com a possibilidade da cooperação entre os municípios para as ações emergenciais, especialmente de efeitos climáticos extremos, são bem importantes, muito importantes para nosso Estado, especialmente para os cenários que se apresentam para este ano ainda, para o ano que vem e para o ano seguinte, diante do El Niño e conjuntamente com os efeitos extremos que vem acontecendo. A Comissão de Turismo e Ambiente hoje fez um debate sobre o tema. A gente vai propor, em conjunto com a bancada do Vale do Itajaí, propor uma construção de um comitê para acompanhar essa questão aqui na Assembleia Legislativa, à luz do que a Assembleia tem realizado em relação à segurança nas escolas. Acredito que esse tema dos eventos climáticos extremos, especialmente as enchentes no nosso Estado, precisam ser observadas com essa qualidade. Então, mais 30 segundos, deputado. Então, a comissão, em conjunto com a bancada, vai propor à mesa diretora da Assembleia Legislativa para a construção de um comitê e a gente encontrar, em conjunto com outras instituições, soluções de curto, médio e longo prazo, com muita atenção e respeito aos catarinenses. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, pessoas que aqui nos acompanham, nos assistindo, muito obrigado pela presença. Dois assuntos que me trazem a essa tribuna. O primeiro é para parabenizar nosso governador Jorginho Melo pela coragem de enfrentar, inclusive, a pressão sofrida por outros estados na questão de aumento de impostos, que já seria para repor o que está sendo aprovado no Congresso e no Senado, da nova tributação, e que mais uma vez vai assolar os estados e os municípios com perda de receitas. O governador Jorginho Melo sempre pregou a diminuição de custos, vai buscar todas as alternativas possíveis para compensar essa perda. Mas o que mais nos deixa triste muitas vezes é saber que nós temos na imprensa jornalismo, jornalista e jornaleco. Eu falo para vocês que vários meios de comunicação, algumas pessoas desinformadas que gostam de levar desinformação para a sociedade, para pregar desgraça, contando história. Eu até vou esconder o nome desse jornal aqui, porque ele não merece destaque,
Quem presta desinformação, quem não presta um serviço de transparência, não merece destaque. Pois essa matéria aqui diz: após pressão dos catarinenses, Jorginho desiste de aumentar ICMS. Isso é uma vergonha. O jornalista publicou essa matéria 2 dias depois da manifestação do governador Jorginho Melo, que participou da reunião dos conselhos de todos os estados e que disse na reunião que iria reunir a sua equipe para discutir esse assunto e de forma imediata. Aqui eu quero também levar esses elogios para a Secretaria da Fazenda, a pessoa do Cleverson, que foram em unanimidade de não ampliar ou aumentar imposto em Santa Catarina. Não tem por que dizer, após pressão, que pressão é essa? Então, infelizmente, nós temos isso ainda na nossa imprensa, mas tem aqueles que eu digo que são jornalistas, aqueles que fazem jornalismo. E aqui eu quero me referir à senhora Estela Benetti, do NSC, no qual faço questão de postar o meio de comunicação, é jornalista, porque olha o que diz essa matéria. Jorginho Melo afirma que o governo de Santa Catarina não vai elevar a alíquota de ICMS. Foi a informação certa. Então é importante a imprensa, eu dou o maior valor possível para a nossa imprensa, mas a imprensa precisa levar a informação correta, ou parte da imprensa, ou determinados jornalecos, assim eu posso dizer, aqueles que muitas vezes talvez dependem do recurso público, não conseguem, e de contrapartida resolvem aplicar uma mentira, colocar determinada autoridade contra a população. Essa reunião ocorreu com o Conselho de Desenvolvimento do Sul, que é o CODESUL, reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí, essa é a mensagem do governador Jorginho Melo. Jorginho Melo sempre disse, é o que ocorre em Santa Catarina. Santa Catarina é o último estado a entrar na crise e é o primeiro a sair. O nosso estado tem menos de 1% do território brasileiro e é o 6º em arrecadação e o 24º no retorno dos impostos. Então não faria sentido nenhum aumentar os impostos de Santa Catarina, sabendo que já tem toda essa taxa tributária, e essa taxa tributária, se aumentasse, não vinha a recair tão somente ao empresário, mas sim ao trabalhador, ao consumidor final, que é aquele que compra e consome o produto. Conceda a palavra ao deputado Humberto. Inclusive, deputado Massoco, líder do governo, esse já foi um compromisso que foi assumido durante a campanha eleitoral do governador Jorginho Melo. Talvez alguns não estejam acostumados com esse tipo de fazer campanha, porque o que eles fazem é estelionato eleitoral, mentindo, prometendo e depois fazendo diferente. O que não pode ser dito do atual governador, que está fazendo no seu governo, deputado Antídio, aquilo exatamente que ele disse que faria, sem aumentar imposto, fazendo em tempo recorde uma reforma administrativa, instituindo a universidade gratuita, que é um projeto não de campanha, de uma vida, o Escola Mais Segura e por aí vai. Agora, depois da decisão da Assembleia, o Pronamp catarinense, então é fazendo aquilo que disse que faria durante o período eleitoral, não cometendo estelionato, mas cumprindo com a sua palavra. Obrigado, deputado Humberto. Concedo a palavra ao deputado Sargento Lima. Parabéns, deputado Massoco, nosso líder. Deixar bem claro que, além de uma bancada forte, nós temos uma liderança forte aqui e nós sabemos respeitar nossas lideranças. Qualquer um desses 11 homens aqui está apto para isso, mas o senhor foi bem escolhido. Para que cada vez que alguém publique uma matéria, fique bem consciente. Para cada vez que alguém se levante e vá a essa tribuna, fique bem consciente. Não vai ser a vida dele, não vai ser fácil vir aqui mentir, como bem disse o deputado Carlos Humberto, praticar o estelionato eleitoral antecipado já visando outros projetos e achar que vai ter vida fácil. Cada um que for falar do governador Jorginho Melo aqui, é bom vir com prova embaixo do braço. É muito bom fazer isso, porque senão vai ser exposto e vai passar vergonha. Parabéns, deputado. Obrigado pela parte, Sargento Lima, dizer que o governador é transparente, e a esses meios de comunicação, alguns meios de comunicação, vamos deixar para fazer política lá nas eleições de 2026, e deixa o governo trabalhar, que é isso que o Jorginho está fazendo, reduzindo o custo da máquina pública, recuperando a capacidade de investimento e fazendo uma boa gestão pública, porque para o bom gestor não é aquele que resolve todos os problemas de uma vez só, mas aquele que escolhe bem as prioridades. O segundo assunto que eu quero trazer
nessa tribuna dia de hoje, é falar da ausência do governo federal, com toda essa crise que o Estado está enfrentando, com as fortes chuvas, e até aqui eu queria solicitar à equipe, se pudesse rodar um vídeo, fazendo favor. Cidade do Rio do Sul. Olha o sofrimento das pessoas, empresário perdendo os seus empreendimentos, sociedade tendo as casas inundadas. Olha a cidade de Ipira, lá no oeste, carros sendo levados embora para os rios, cidade totalmente destruída, mais de 60% das pontes foram levadas embora. Outro município que Itá, e aqui essa é a barragem de Concórdia, onde inundou toda a cidade de Concórdia, que transbordou também. Enfim, pode segurar o vídeo, eu poderia ficar aqui horas mostrando esse sofrimento que aconteceu. E eu quero vir para essa tribuna para fazer um elogio a algum deputado do PT, principalmente os deputados federais. Eu tenho deputado federal. Tem deputado federal que lá em Concórdia fez mais de 7 mil votos. Esses deputados federais não se elegeram pelo Pará, pelo Ceará ou pelo Rio Grande do Sul. Se elegeram por Santa Catarina. Eu quero vir aqui para essa tribuna e poder agradecer essas pessoas, mas fazem um gesto por Santa Catarina. Bolsonaro passou a pandemia e encontrou alternativa de mandar recurso para todos os estados do Brasil, para todos os municípios de Santa Catarina. Esse é o momento do governo federal intervir. Se não quer visitar Santa Catarina, mas pelo menos que vire curso. Aí vi deputado do PT fazendo vídeo dizendo, querendo mérito, se vangloriando, porque o governo federal emprestou 600 milhões para melhorar as rodovias catarinenses, sendo que nós somos o 6º estado em arrecadação do Brasil, com altos juros ainda, o governo estadual vai devolver. Nós precisamos de recursos para ajudar todos os municípios. Se a questão é eleitoral, o Lula fez mais de 30% dos votos em Santa Catarina. Está todo mundo sofrendo. Não tem nenhum município que não sofreu e está sofrendo ainda. E os prejuízos são diversos para todos. O Estado de Santa Catarina não tem condições sozinho de repor todos esses desgastes que teve devido às fortes chuvas. Os municípios não têm perna para isso. É esse o momento que o governo federal precisa agir. Aliás, todos os impostos arrecadados são enviados a Brasília. Esse estado mesmo recebe menos de 11% do que é enviado a Brasília. Porque será presidente da República. Olhe por Santa Catarina. Mas na contrapartida, nós vimos no dia de hoje, né? Aí tem os momentos, né? Veja essa matéria aqui. Lula entrega a Janja a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco. É aqui eu peço mais 30 segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos para concluir. Aí, veja bem, o que é que concedeu a condecoração da Janja? A Ordem do Rio Branco foi instituída em 1963 em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, a maior condecoração dada pelo governo federal, que tem por objetivo distinguir serviços meritórios e virtude cívica, estimular a prática e ações honrosas. Se conceder um título de cidadão, com todo respeito a Janja, isso é mérito. Olha o Brasil que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Massoco. Ainda em explicações pessoais, próximo inscrito para falar é o deputado Ivan Nats. Não vejo. Próximo, deputado Lucas Neves. Também não. Em seguida, inscrito para falar o deputado doutor Vicente Caropreso. Ok? Em consonância, então, vai usar a tribuna o deputado Lunelli. Vossa Excelência tem o prazo regimental de até 10 minutos, deputado.
Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, todos os catarinenses que nos acompanham pela TV Alesc, eu quero, primeiramente, registrar aqui o meu contentamento com a vitória de Javier Milei na Argentina. Vitória da liberdade, da direita e da esperança de dias melhores para esse país que vem sendo arrastado para o buraco por uma esquerda corrupta e incompetente. O primeiro passo que levou a Argentina para situações catastróficas também está acontecendo aqui no Brasil. O governo de lá sempre gastou mais do que arrecadou. Quantas vezes a Argentina recorreu ao FMI? Dezenas de vezes. Só o projeto inicial de empréstimos de 44 bilhões de dólares foi revisado pelo menos 6 vezes por falta de capacidade de pagamento. Alguma dúvida de que o governo brasileiro gasta mais do que arrecada? E a gente sabe o que acontece com as nações que gastam sem responsabilidade. Primeiro começam a querer aumentar mais e mais os impostos. Mudam as leis e acabam com o teto. E aí começa o caos generalizado. Infelizmente, os rumos do Brasil não são nada animadores. Aqui, a esquerda mostra que não aprendeu ainda a lição. Por meio de portarias e projetos de lei, e em parte com a colaboração do Poder Judiciário, a agenda sindical do governo Lula vai avançando. O afago aos antigos companheiros vem sendo observado desde o início do atual mandato, seja por meio de indicações para cargos no governo ou pelo atendimento às demandas das entidades. Neste sentido, a mais recente iniciativa foi a Portaria 3.665, assinada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que altera a regra para o expediente no setor de comércio nos dias de feriado. Anteriormente, a regra estabelecida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro concedia autorização permanente de funcionamento aos domingos e feriados para o comércio em geral, desde que fosse respeitada a jornada estabelecida na consolidação das leis do trabalho. Agora, os funcionários do segmento só poderão trabalhar nos feriados com a autorização da Convenção Coletiva de Trabalho. Na prática, a medida dá mais poder aos sindicatos responsáveis pelas negociações das diversas categorias. A maioria das grandes empresas já possui acordos e convenções coletivas que possibilitam o trabalho aos feriados. Mas grande parte dos pequenos e médios empreendedores não são sindicalizados. Essa medida do governo Lula vai na contramão do espírito de negociação direta entre patrões e empregados, além de ter sido feita sem discussão com os setores envolvidos. Essa é mais um ataque contra a nossa economia, contra a livre iniciativa, contra a liberdade, e acaba prejudicando os trabalhadores e empregadores para favorecer sindicalistas. Com uma caneta, Lula vai aumentar os custos para quase 6 milhões de empresas do comércio.
que esperavam agora, no fim de ano, conseguir recuperar um pouco dos prejuízos. O Congresso Nacional precisa anular essa medida de maneira urgente. O fim das negociações entre empregados e trabalhadores e a volta do imperialismo sindical vai contra a manutenção e a criação de empregos, o maior desafio do nosso século. Os trabalhadores precisam de oportunidades, de renda, e não de poderosos sindicalistas que vivem às custas do esforço deles. Essa portaria contribui ainda para gerar um clima de insegurança jurídica, no momento em que o Brasil precisa urgentemente recuperar a sua economia. Imaginem, senhores e senhoras, quem produz insumo não vende, a indústria não fabrica e o comércio também não vende, pela falta de dinheiro dos brasileiros e agora pelo impedimento em se poder trabalhar. Um governo que se mostra perdulário com o dinheiro público, elevando tributos, impedindo que se recolha tributos pelo simples fato de que não ocorrerão as vendas. Uma rede de farmácias do Rio Grande do Sul já judicializou a questão e está trabalhando com base em liminar. Por uma urgência de saúde que ninguém sabe quando acontecerá, o cidadão vai na farmácia e estará fechado por uma portaria do governo federal. Quem vai arcar com a responsabilidade? Desde que assumiu, Lula vem fazendo esforço extra para acabar com a reforma trabalhista feita no governo do presidente Michel Temer, que extinguiu o imposto sindical obrigatório e desidratou os cofres gordos destas entidades. Com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, o PT conseguiu liberar, em setembro deste ano, a cobrança de contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. Paralelamente a esta decisão, um grupo criado pelo Ministério do Trabalho costura, desde abril, com centrais sindicais e confederações patronais, um projeto de lei que cria uma nova contribuição a ser descontada direto dos salários dos trabalhadores. Não se trata da mesma contribuição permitida pelo Supremo Tribunal Federal, e nem, segundo o governo, uma reedição do imposto sindical extinto, que era compulsório, pago uma vez por ano, e com valor correspondente a um dia de trabalho. Ela será vinculada à realização de acordos de reajuste salarial, ou seja, se o trabalhador receber aumento, uma parte vai para o sindicato. Daí o interesse em jogar tudo nas mãos dos sindicalistas. A entidade encherá os bolsos. Fico aqui imaginando o tamanho desta dívida do PT para com os sindicatos. É o trabalhador que o PT alardeia defender. Quem vai ter descontos e mais descontos no seu salário para financiar os amigos do rei? O governo não consegue fazer o seu dever de casa e quer intermediar as relações de trabalho. Atentem para os cortes nos recursos, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Não se cria empregos impedindo o funcionamento das empresas, mas incentivando os investimentos. Não se arrecada mais cobrando muito de poucos, mas cobrando pouco de muitos. Temos que mudar esta realidade e esta mentalidade atrasada e cobrar responsabilidade, gestão e visão de futuro dos nossos governantes. Não podemos admitir esses absurdos. Muito obrigado, senhoras e senhoras deputadas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado também, deputado Lunelli. Não havendo mais oradores inscritos,
Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.